Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos nós em mais uma leitura da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Êxodo, no capítulo 4, 5 e 6. Então vamos convidar o nosso amigo, querido e maravilhoso Espírito Santo, venha conosco nessa leitura, nos direcionando e mostrando as tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, no capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. Nós vemos que Deus chamou Moisés e lhe assegurou que estaria com ele em qualquer situação. E ele usaria todos os métodos e meios para que, com o seu poder, para com que o seu povo o entendesse que Deus ouviu o seu clamor. E por meio de Moisés, eles sairiam da escravidão. Mas nem Moisés estava entendendo, o que o Senhor iria fazer através dele. E não se mostrou nem um pouco interessado e começou a dar desculpas a Deus. Ele não pensava nem no faraó, porque ele tinha sido criado lá, ele teria sido educado lá, ele conhecia tudo e todos ali naquele palácio. A preocupação dele era com o israelita, como iriam acreditar nele, porque eles tinham visto, ele mataram um egípcio e a fama dele não era boa, ele não tinha um bom comportamento, então os hebreus já estavam muito sofridos para acreditar em alguma coisa. Então, com tudo isso, Deus começou a falar com Moisés, começou a dizer. Nós vamos entender aqui um pouco da história, lendo aqui o capítulo 4, no verso 10 em diante. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora. Que falaste a teu servo? Não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. E você fará com ele e lhe dirá o que ele deve fazer. Estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará e o seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Então, queridos, nós vimos que aqui, vou dar continuidade aqui um pouquinho. E você falará ao seu irmão, ele será o porta-voz do seu povo. E leve na mão esta vara, com que você fará os sinais milagrosos. Então, nós vemos aqui nessa história que Moisés começou a dar desculpas ao Senhor. E Deus falou para ele: Quem é que fez tudo isso? Não sou eu que estou lhe garantindo. Então vá. Então a gente vê aqui que Deus disse: não é Arão, é você, É você. E isso não lhe soa familiar? Quantas desculpas nós damos a Deus? Quantas vezes nós somos chamados a fazer a obra do Senhor e tirar de repente alguém de uma situação difícil e nós damos desculpa no nosso comodismo, nós vamos ficando e não abraçando a causa que o Senhor está nos enviando? Então, queridos, é tempo da gente pensar. Desde Adão nós vemos essa atitude do ser humano. O ser humano começa a transferir as suas responsabilidades para os outros. Naquele evento, Adão falou: foi a Eva, a mulher que tu me deste. Ela cometeu o pecado. Então, tudo a gente transfere. Não, é meu marido, é meu filho. É isso. Então, nós vamos dando desculpa nos afazeres da vida para ir deixando de lado o projeto que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, não é mesmo? Então,
Deus não se agrada nem um pouco desse tipo de atitude. Quando eu e você, assim como Moisés estava fazendo naquele momento, Deus se irrita, Ele não gosta. Então, vamos assumir os nossos compromissos, os nossos erros, as nossas desculpas, vamos assumir as nossas responsabilidades diante do grande eu sou, porque Ele sabe o que faz e Ele quem nos garante. É Ele quem vai à frente. Eu não sei falar, mas o Senhor sabe o que dizer. Amém? No capítulo 5, Moisés e Arão falam ao faraó: deixa o meu povo ir. Moisés fala em nome do Senhor, reivindica a libertação dos israelitas, né? Oprimidos, massacrados, mas as suas reivindicações chocam-se contra a abstinência e a resistência do faraó, que passa a afligir cada vez mais os israelitas, fazendo trabalhos forçados, fazendo com que eles sintam-se cada vez mais oprimidos, né? Então, os israelitas queixam-se, começam a se queixar, começam a reclamar, a gritar por socorro. Então, eles queixam-se de Moisés e de Arão. Então, queridos, nós vemos aqui no capítulo 6, vamos ler o que nos diz o capítulo 6, aqui no versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará de seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, a terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas. Aqui os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra de trabalho imposto pelos egípcios, e farei entrar na terra com mão levantada. Jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Mas Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como ouvirá o faraó? Ainda mais se eu não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissesse aos israelitas e ao faraó, o rei do Egito, que tinham ordens para tirar do Egito os israelitas. Então, queridos, vemos que Deus ele dava toda a segurança para Moisés falar, mas mesmo assim, ele falava aos israelitas, mas eles não o acreditavam, né? Eles estavam desesperançados, eles estavam muito aflitos, pois a amargura e o sofrimento é a maior de todas as barreiras para uma amizade com Deus, né? Então, mas graças à intervenção divina, ele defende as suas causas. Deus tem um compromisso de ir em socorro do seu povo em tempo de desgraça, em tempo de desespero. Então,
Isso é a mim, é você. Vamos nos apegar a esse Deus, que Ele tem grandes coisas a fazer em nossa vida. Não diga não, não sei falar, pois Deus é que lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. Pense nisso, tá bom? Então, participe, vamos juntos, deixe aquele like, se inscreva, compartilhe o canal e vamos juntos semeando essa palavra do reino, do amor e da libertação a todo o povo a que Deus enviar. Amém? Então, queridos, receba meu abraço. E também vocês estão vendo um novo cenário, muita turbulência, muita zoada, é porque eu estou na cidade. Vim aqui passar uns pouquinhos de dias, mas logo já estou voltando ali para aquele paraíso, tá bom? Receba meu abraço e até venha comigo no próximo vídeo.